fim do mistério. A polícia conclui as investigações sobre o assassinato da jovem Caroline. Ela foi morta na base do tiro, dentro do próprio carro, lá no município da Serra. É essa linda jovem aqui. E a polícia concluiu que o mandante do crime é um dos chefes do tráfico de drogas lá da região. Suzy Faria, nossa delegada, vai trazer os detalhes pra gente ao vivo agora. Muitas informações e um mistério cercava esse caso, né, Suzy? E agora a gente acompanha esse trabalho da polícia muito importante que aponta um chefão do tráfico de drogas. Não é isso, delegada? Isso mesmo, Douglas. A polícia sempre trabalhou com essa suspeita desde que Caroline morreu, porque haviam alguns indícios que caminhavam para isso e essa suspeita acabou se fortalecendo durante a investigação que começou em outubro do ano passado. Agora a conclusão é que o carro dela foi confundido com carros de rivais ou da polícia e por isso era a ordem durante aquela madrugada atirar em carros suspeitos que passassem pela região. O carro de Caroline estava com problema do lado do motorista para baixar o vidro, que era elétrico. Ela não conseguiu baixar para mostrar que ela era moradora dali e conhecida dessa galera. Não podendo fazer isso, o carro acabou metralhado, ela estava perto da casa do pai dela, tentou buscar abrigo ali, acabou batendo na porta ali de entrada da casa do pai. O caso gerou uma comoção muito grande, muito grande. Chegou-se até a suspeitar, a família, a mãe dela chegou a suspeitar que a madrasta pudesse estar envolvida, chegou até a se ventilar isso, uma suspeita que a polícia nunca levou em consideração. Passaram a trabalhar, durante toda essa investigação a gente já veio aqui, já falou sobre as prisões de alguns dos envolvidos, 4 já estão na cadeia, 5 ainda, Douglas, precisam ser presos, estariam envolvidos nessa morte. Pode falar. Pois é, justamente isso que eu ia comentar com você agora, Suzy, porque essa era a suspeita desde o início. Depois começaram a chegar outras informações, né, que acabou aí confundindo, né, com as primeiras informações. Então, essa primeira versão, que inclusive você cobriu e foi a versão do dia do crime, foi justamente esse então. Ela não conseguiu baixar o vidro do carro, foi então que o veículo foi alvejado, porque a ordem desse tal chefe do tráfico era meter bala em carro suspeito que não se identificasse, né? Exatamente. A rua praticamente, Douglas, uma coisa que até os investigadores da DHPM fizeram questão de salientar comigo durante esse período, é que a rua ali, a ordem, é que ela pertence aos traficantes de Divinópolis. Olha isso, não pertence aos moradores. Era algo que a gente deveria comentar muito mais, o absurdo que aqueles moradores estavam vivendo ali. Tanto que quem tem câmera em casa não pode virar essa câmera para a rua, porque se virar, sofre ameaça de ser expulso da região, porque a rua pertence ao tráfico. A partir desta informação, a polícia investiu nesse caso, fez várias operações lá, prenderam muita gente naquela área, prenderam muita gente, até chegar o nome dos 9 envolvidos de uma facção, que de acordo com a própria polícia, seria do primeiro comando da capital, o PCC. A ordem desse líder, desse traficante aí, era qualquer carro suspeito que passe pela rua depois da meia-noite, ou se identifica ou vai levar tiro. E foi o que aconteceu com ela. Estava na casa de amigos, participando de um churrasco, foi levar um funcionário de 17 anos em casa, quando passou pelo cruzamento que fica a 1 quadra da casa do pai dela, que os traficantes costumam ficar ali naquela esquina, eles começaram a atirar. Ela tentou baixar o vidro para dizer que era ela. O funcionário tentou abrir a porta para mostrar que era ele. Não conseguiram. Os tiros foram dados com uma intensidade tão grande que eles não conseguiram ter reação. Ela aí virou o carro, foi para a casa do pai para tentar abrigo, mas nem chegou a conseguir isso, porque já tinha sido atingido com diversos tiros, principalmente na cabeça. O pai ainda vendo aquela cena, né, foi acordado com um carro batendo no portão dele, vendo aquela cena, acabou descobrindo que era a filha, tentou socorrer, mas não conseguiu, ela morreu a caminho do hospital. O funcionário que estava no banco do carona nada sofreu, ficou traumatizado com a cena que ele passou. Depois disso, as investigações avançaram, todos eles foram identificados.
Agora à tarde, a delegada Rafaela Guiar, da DHPM, vai dar mais detalhes sobre esse crime. Está marcada uma entrevista coletiva e à noite, no TN2, a gente vai trazer ainda mais detalhes sobre esse assunto. Douglas. E a pergunta que fica, né? A tal rua que diz que é dos traficantes vai continuar sendo? Outros moradores vão precisar morrer para fazer alguma coisa e a polícia dominar aquela rua e não a bandidagem? Fica a interrogação. No TN2, às 19h30, com Isabela Vidal, você vai acompanhar mais informações aqui na tela da TV Tribuna.